Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, mantenhamos na paz. Quando Jesus afirmou para a humanidade, de uma forma carinhosa, terapêutica, Ele nos disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não como o mundo vos dá. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou arrumar um lugar para cada um de vós. Eu enviarei o Consolador prometido, o Espírito Verdade, que ficará convosco até a consumação dos séus. Entretanto, Jesus vem nos assinalar duas pazes: a paz dele e a paz do mundo. Qual a diferença dessas duas pazes? A paz do Cristo não é ausência de testemunhos, não é uma paz ociosa, comodista. A paz do Cristo é estar em harmonia interior, é estar conectado com Deus, é ter uma fé racional, acreditar que Deus é amor, que a sua lei é de justiça e de bondade, que Ele não pune ninguém, que tudo que nos acontece é resultado de nossas obras. Ele também colocou para nós que cada um receberia conforme a sua obra. E a paz do mundo é uma paz onde nos oferta facilidades. É aquela paz efêmera, é uma sensação de ausência de conflitos. É quando no lar está tudo bem, a saúde está bem, a conta bancária está bem, a família está bem. Entretanto, se a lei da vida é evolução, é a lei da evolução, tudo se movimenta, tudo caminha de um plano menor para um plano maior. É como a escada de Jacó, quando ele dizia que ele via os anjos subindo e anjos descendo. Então, essa subida no degrau da evolução exige de cada um de nós esforço, coragem, fé e resignação. A paz do Cristo é aquela paz onde nós entremos em contato conosco e descobramos que nós somos capazes de vencer esses testemunhos. Porque uma paz é quando eu vejo e entendo o que está acontecendo. Se for uma questão emocional, eu vou naquela causa sem revolta, sem fugas espetaculares, sem medo de ser feliz. Eu vou resolver o problema, eu vou trazer uma solução, eu vou harmonizar-me para que eu consiga solucionar aquela situação com equilíbrio. A paz do mundo, ela exige que nós sejamos pessoas autênticas, conforme a visão do mundo, que nós temos que ser aquele modelo que a sociedade apresenta para nós, para que nós estejamos na mesma sintonia deles. Às vezes nós vamos lendo os governantes, a Organização Mundial, a ONU, por exemplo, eles discutindo sobre a paz. E às vezes uma paz com armas bélicas,
uma paz com guerra. Acabam de falar da paz e os países gastam fortunas com armas bélicas, armas atômicas, nucleares, de todos os jaezes, para manter a paz. Então, a paz do Cristo é aquela paz que, mesmo eu passando por momentos difíceis, eu sei que vai passar. Eu sei que eu vou conseguir resolvê-los, porque eu estou na sintonia com o Pai. Então, quando nós começamos a desesperar, quando nós começamos a entrar no campo da revolta, nós vamos ficar em paz do Cristo. E vamos acreditar que vamos resolver na força bruta, e só vai piorar a situação. Às vezes a pessoa está com um problema emocional, uma depressão. A depressão, como disse o espírito Joana de Ângeles e outros estudiosos da área, psicólogos, psiquiatras, que é uma insatisfação pessoal. É a pessoa que vive no passado. Por que ela adoece? Por que ela fica depressiva? Porque ela se prende ao conflito. Ela não larga o conflito. Ela o tempo todo entra na raiva, na mágoa. E doutora Robin, no seu livro chamado O Livro Perdão, ela fala para nós que a paz só é conquistada quando nós perdoamos. Perdoar não é concordar com o mal feito do ofensor, não é aplaudir as barbaridades que no mundo, o que acontece no mundo. Perdoar é se defender emocionalmente, porque imaginemos uma pessoa que sofre um estupro, ela não vai achar bacana, bonito, interessante o ato, mas ela já foi violentada, ela já está sofrida, então ela vai tentar buscar desvencilhar do seu agressor, do seu abusador. Ela vai tentar agora construir na sua intimidade os alicerces de uma nova vida, porque senão ela vai adoecer muito mais, ela vai sofrer muito mais. Então ela tem que buscar uma força interior no reino dos céus que está dentro de nós. É justamente essa que é a paz do Cristo. É aquele momento em que nós compreendamos quando Jesus estava sendo crucificado, ele olhou para o firmamento, para o universo e disse para o Pai: Pai, perdoai-vos, que eles não sabem o que fazem. Por que Jesus pediu perdão para nós? Ele pediu Deus. Não ele disse: eu perdoo a humanidade, Pai. Perdoai, Pai. Isso quer dizer que ele pedia a Deus sobre a lei de ação e reação, que tivesse compaixão maior daquelas almas, porque Deus é amor. Senão parece que Deus odeia. Se Jesus teve que pedir perdão, parece que Deus ficou com raiva. É uma figura de linguagem, porque aquele povo estava muito aprisionado naquele Deus de Moisés, naquele Deus que pune até a 6ª geração, aquele Deus que castiga, aquele Deus implacável. Então, quando ele fala: Pai, perdoai-vos, é para que o povo, nós, ou muitos de nós, que estiveram lá, que estávamos lá, pudessem entender que Jesus pediu o Pai para nós, intercedeu para nós,
mesmo nos momentos de violência, mesmo naquele momento onde praticavam um homicídio a um homem inocente, a um homem que trouxe o amor, a justiça e a caridade, a um homem que foi abandonado pelos seus amigos, vilipendiado, esquecido por aqueles a que ele havia curado. Então, ele quis mostrar para nós que o perdão é terapêutico, ele gera felicidade. Então, quando ele diz, Pai, perdoai-vos, que eles não sabem o que fazem. Se nós não sabíamos o que estavam fazendo, nós estávamos fazendo errado. Quando eu não conheço, eu estou fazendo errado. Isso quer dizer que mais tarde a lei da justiça, de amor e bondade, ela ia me convocar para o testemunho, para a reparação. Então, o que nós estamos vivendo nos dias atuais é justamente isso. É justamente o que nós estamos vivendo. São os nossos atos infelizes que geraram em nós essas mazelas morais, intelectuais e até mesmo espiritual. No livro de Joana de Ângeles, Seja Feliz Ainda Hoje, ou Seja Feliz Hoje, a benfeitora coloca que toda mazela moral gera uma marca no perispírito e o corpo vai decodificar no momento oportuno, no momento certo, para a manifestação da enfermidade. Então, todo ato que está de desacordo com a lei do amor, ele vai gerar no meu corpo espiritual, o corpo perispirítico, como Allan Kardec coloca, o corpo espiritual, como Paulo mais tarde coloca, é ali que está a matriz, é ali que está gravada todas as nossas ações. Estão todas elas ali impressas, para que nós possamos fazer uma revisão, uma reparação. Por isso que nós começamos encarnando, depois reencarnando. É como se nós estivéssemos fazendo uma recuperação, por ter sido reprovado numa matéria, quando aqui eu estive na Terra, ou em outro planeta, de provas e expiações. Então, quando eu retorno aqui para a Terra, é justamente para me reparar. E então, Joana de Ângeles fala para nós no livro citado, que todas as doenças, todos os conflitos, todos os problemas que estamos passando, eles nos convidam para uma averiguação maior de como nós estamos agindo perante a vida. Na revolta, na mágoa, no desespero, qualquer situação, seja uma situação de enfermidade, seja uma situação socioeconômica, familiar, qualquer que seja, o responsável somos nós. E Jesus nos dá a paz, acalma o nosso coração, que significa os sentimentos, para que eu possa dar continuidade ao meu processo renovador. E à medida que eu estou na paz do Cristo, eu vou estar bem, eu vou estar confiante. Relembro-me quando Maria Teresa de Calcutá foi questionada
como que ela defendia-se, protegia das doenças contagiosas, melhor falando, para que ela não contaminasse, porque ela tratava de leprosos e tantas outras doenças. Ela disse: eu tenho água, sabão e amor. Se nós hoje temos água, sabão, gel, o que está faltando é amor. Porque o amor é esse antídoto, é essa vacina espiritual que protege o nosso corpo das enfermidades. Como assim? Jesus não adoecia, porque ele era todo amor. O seu campo vibracional estava com Deus. Então o seu psiquismo era ligado ao Pai, por isso que ele dizia: eu e o Pai somos um só. Então ele não criava campo propício para a manifestação dos vírus, das bactérias, ou mesmo de uma doença emocional. Porque ele não confundia o mecanismo operacional do organismo físico. Porque é muito interessante que não são os vírus, as bactérias, que geram a doença. A doença é gerada pelo pensamento. É quando o pensamento não irriga o corpo com energias positivas, energias salutares. Então ele começa a gastar fluido vital, que é o fluido da vitalidade, da saúde. Então ele gera um campo propício no organismo celular para a manifestação, seja de um vírus, de uma bactéria, de um germe. É como uma água. A água corrente, ela não gera essas bactérias, a não ser se ela é poluída. Mas a água parada, ela torna um celeiro de bactérias. E quando nós estamos com os pensamentos no campo da inferioridade, das subpersonalidades, da raiva, do ódio, do medo, do rancor, da não aceitação, da violência, nós vamos desnutrir as células com essa energia do psiquismo divino, e elas vão ficar como uma represa de água parada, um poço, e torna celeiro de bactérias. Então por isso que há um cuidado essencial do corpo, da mente, porque toda doença, a causa é o espírito, é o ser espiritual, que vai mandando essa onda mental para o corpo. Então o corpo, ele recebe essa onda e vai decodificando para a manifestação de uma doença. Mas que doença será? Aquela da qual eu preciso para evoluir, conforme o meu plano reencarnatório. Um exemplo: geralmente o suicida que comete o ato com enforcamento, geralmente ele pode vir com a mudez, porque ele lesou no campo perispirítico a glote, o seu sistema de fonação, de comunicação, e ele pode vir com problema seríssimo da mudez. Se ele atirou no coração, ou com um punhal, ou com um projétil de fogo, vamos dizer, ele pode nascer com problema cardíaco. Isso nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, no capítulo intitulado A Reencarnação de Sigismundo, quando ele havia assassinado um homem por causa de uma mulher, com uma faca no coração.
depois do seu trabalho de evolução, quando ele estava no mundo espiritual, numa condição evolutiva boa para reencarnar, ele escolheu aquele adversário como seria o seu pai. E aquela mulher com quem ele havia lutado com aquele homem, por causa dela, vai vir sua mãe. E ele vai nascer com um momento, com um problema cardíaco. Porque ele queria sentir, porque a sua consciência de culpa estava aprisionada naquele homicídio. Às vezes, quem suicida tomando substâncias químicas, veneno como é chamado, pode ter problema seríssimo estomacal, câncer no estômago. Então é muito interessante a gente observar que vale a pena viver, que não compensa suicidar-se. Porque o problema, o qual eu não venci nessa vida, e fugir dele pelas raias do suicídio, eu vou voltar em situação pior para vencê-lo. Eu vou gerar para mim dois problemas: da reparação do passado e do ato presente. Então, quando Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá, é a paz do entendimento, é a paz da coragem de enfrentar todo o problema com fé. Aquela fé racional que transporta as montanhas dos nossos erros para um campo do acerto. Então, quando Jesus disse para nós: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, isso quer dizer que ele nos adotou como pai, embora não sejamos Deus. Porque ele coloca para nós: eu sou o bom pastor e darei minha vida pelas minhas ovelhas. E nós somos essas ovelhas. Então ele não nos deixou órfãos, ele não morreu. Isso foi comprovado quando os discípulos estavam apavorados, desesperados, com medo. Jesus materializa na casa dos pescadores. Ele aparece para Maria na beira do túmulo, conversa com Maria, e ela retorna e disse para os amigos: Jesus apareceu para mim. Veio a dúvida, a crítica. Mas justamente para você, mulher, João, o discípulo amado, Pedro estava lá, e Maria, sua mãe, também estava. Por que para você? Por você? Para você, melhor falando. É porque eles saíram primeiro e voltaram, e ela ficou. Ela ficou ali querendo saber onde estava o corpo de Jesus. O que fizera? Ela buscou, ela pesquisou, ela sofreu profundamente. É a lei do merecimento. Não que Maria, não que João, que Tiago, Pedro não mereciam. Mas eles deixaram Maria lá e voltaram. Porque eles já estavam preparados, já estavam conscientes, sabiam que Jesus era capaz de fazer uma desmaterialização do seu corpo, se preciso fosse. Maria não compreendia ainda. Maria sentia saudade. Maria sentia órfã. Porque foi o único homem na terra que compreendeu Maria, Jesus de Nazaré. O único homem que a recebeu como um pai, como um amigo, como um mentor espiritual. Isso que é a paz dele. Os outros a buscavam para o deleite dos prazeres da sexualidade. Ele não.
ele acolheu como um pai. E quando ela anuncia, veio a dúvida. A dúvida é uma grande adversária de nossa paz. Porque às vezes, quando recebemos uma orientação do nosso benfeitor, nós ficamos em dúvida. Porque a dúvida gera medo. E o medo é um instinto básico, primário, de proteção. Mas ele nos leva a perder a razão. E quando nós estamos com dúvida, com medo, nós vamos gerar ansiedade. Porque o organismo vai produzir muita adrenalina, jogar muito açúcar no organismo. E o corpo tem que estar apto para enfrentar, vem o cortisol, que são neurotransmissores para preparar para o ataque, para a fuga. Por isso que a pessoa suicida de medo, de pavor de enfrentar o que ela está enfrentando. Seja uma dor moral, emocional. E quando ela entra naquele medo, vem uma adrenalina profunda, exuberante, e ela perde a razão, porque vem ansiedade. E a ansiedade exacerbada, ela gera dor no peito, ela gera dor no estômago, a garganta fica seca, a respiração ofegante, o coração dispara. É um mal-estar terrível, é como se nós estivéssemos realmente desencarnando. Porque o suicida, ele quer matar a dor, mas a dor ninguém mata, a dor a gente sara, cura, com o alto amor, o alto perdão, que são terapêuticas salutares. Então, eles duvidaram de Maria. E Maria, explicando, eu vi. E ela começou a chorar. Maria começou a perder a paz. Porque nós valorizamos muito o que pensam de nós, o que falam de nós. Então toda crítica, ela tem um valor que nós damos para o crítico. Toda calúnia tem o valor que nós demos para o caluniador. É a nossa consciência que manda. Porque ninguém sabe o que cada um está passando na sua intimidade. Nós somos os nossos juízes. Mas às vezes somos juízes implacáveis. Quando utilizamos o alto desamor, a autopunição, para castigar-nos. Isso é ainda um hábito de nossa vivência no passado, quando sacrificávamos o corpo para querer ter a paz. Os ascetas faziam isso. Buda, o Siddhartha Gautama, o príncipe, quando ele buscou a iluminação, ele foi para os monastérios, ele fez esse trabalho de punir o corpo e não conseguia a paz, porque a iluminação é a paz de Jesus Cristo. Até que ele um dia, ouvindo, falam dos seus biógrafos, um professor de música, de cordas, passava na beira do rio, no rio onde ele estava ali em meditação profunda. E ele então ouve o professor dizer: se deixar a corda frouxa, o instrumento desafina.
Se apertá-la demasiadamente, ela arrebenta e o instrumento não toca. Tem que ser o caminho do meio. O caminho do meio chama paz. De um lado os conflitos, de outro a dor. E Jesus no meio. É a paz. Eu sabendo que sou capaz de vencer. Que eu estou aqui na terra com um período. Eu vou voltar para o mundo espiritual, como muitas vezes nós já voltamos. Entretanto, esse medo da morte, que às vezes é um medo cultural, que nós aprendemos, como não existe o nada, como o inferno, o purgatório ou o céu, nós começamos a ter medo. Mas não precisamos ter medo. Porque Maria, mãe de Jesus, vai nos socorrer como ela fizera com Maria de Magdala. Quando os discípulos todos, naquele momento, vamos colocar que aqueles homens que estavam ali reunidos, com exceção de Judas, que havia suicidado, são os nossos adversários. Eu duvido da sua capacidade, eu duvido que você tem coragem, mas quem é você? São esses adversários que estão dentro de nós, roubando a nossa paz. E nós começamos a justificar, não, eu vi, não, é verdade, você tem que acreditar em mim. E eles aumentam o tom dentro de nós, cobrando-nos. Aí vem Maria Santíssima, mãe de Jesus, e fala para Maria: eu acredito em ti, minha filha. Que adoção mais maravilhosa. Pode ser meu filho. Então ela acreditou. E quando o grupo viu que Maria, que ali era o espírito mais evoluído daquela turma, a sua vibração de amor gerou a paz no grupo, acalmou os adversários íntimos na figura de linguagem para nós. Maria acalmou-se de Magdala e criaram um psiquismo de crença, de coragem, de confiança, promovendo uma vibração superior onde Jesus materializou. É como se fosse uma reunião espírita, num grupo coeso, num grupo harmônico. Eles doaram a ectoplasmia e Maria, como a coordenadora do grupo, facultou que Jesus materializasse. E quando Jesus adentrou naquele recinto, que ele disse: a paz seja convosco. A paz, a minha paz. Mas Tomé, aquele adversário dentro de nós, na figura de linguagem, não o homem Tomé, que duvida de tudo, que tem medo de tudo, que desacredita de tudo, ele duvidou que fosse Jesus. Ele achou que fosse uma ilusão de ótica, que seu olho estava errado. Então Jesus estendeu as mãos, ou a mão, e disse: toca, Tomé, na minha chaga. Quando Tomé tocou, saiu uma carga energética, o magnetismo de Jesus curou Tomé da dúvida. É a paz de Jesus. E mais tarde ele foi para o testemunho, onde deu a vida por amor ao Evangelho. Essa paz é a paz que envolveu Pedro, é a paz que envolveu o doutor da lei. Porque nessa hora de crise moral que está passando a sociedade,
da falta de amor, de justiça, com as exceções cabíveis e sem pessimismo, nós adoecemos. A Terra, no adoecimento, na vibração da humanidade, permitiu a materialização do coronavírus. Ele ganhou campo propício no celeiro chamado Terra, por causa dos nossos pensamentos, das nossas ações. Como disse Joana de Anjos, toda a nossa deficiência moral gera uma marca no perispírito, que o corpo vai decodificar na hora propícia da manifestação de uma doença. Então, aqueles que estão sendo contaminados por essa virose são aqueles que deixou uma marca no perispírito de erros dessa vida ou do passado, e o corpo decodificou, criando espaço para esse perfil de vírus. E a pessoa contamina. Mas tem os atenuantes. Se a pessoa tem os atenuantes, que são suas ações na caridade, no amor, ela cura. Ela simplesmente atraiu. A lei de atração, mas tem uma lei de repulsão, a lei do amor. O seu campo eletromagnético, as suas células não acolheram, porque o Espírito mandou uma ordem: cura. E a pessoa cura, como acontecera, que nós ouvimos pelo meio da mídia, mostrar uma senhora de 97 anos, hipertensa, e curou. São os atenuantes. Ela teve entubada e curou. E as jovens atletas que não são de risco, contamina com o vírus e desencarna. Porque ele tinha os elementos propícios para a manifestação da doença nesse campo de ação e reação, de expiação. Mas quando ele chega no mundo espiritual, como eles estão chegando, são recebidos com amor, porque eles repararam, eles quitaram um débito perante a consciência. Eles são levados para os hospitais espirituais, o seu perispírito sofre cirurgias pelos espíritos superiores para retirar aquela matriz, e nunca mais ele vai adoecer com aquela virose, a não ser que ele torne-se a pecar. Olha o que Jesus nos ensinou. Quando aquela mulher estava sendo levada para ser apedrejada, ele questionou a ela: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor. Tampouco eu te condeno. Vai e não tornes a pecar, para que algo pior não te aconteça. Ela teve o atenuante. Jesus a defendeu. Que merecimento! Nós temos Jesus para nos defender. Para que nós vamos ter medo? Eu sou o médico das almas. Entretanto, vai e não tornes a pecar. Se eu rescindir no erro, eu agora sou o aluno repetente, que não vou ter uma segunda chance. Eu vou vir na expiação, não na prova. Eu vou ter que cumprir em regime fechado, figurativamente. Não vai ser me aberto. Eu não vou ter o habeas corpus para entender dentro da lei de ação e reação. Porque eu vou pedir agora, eu tenho que reparar de qualquer jeito. Eu já nasço, eu reencarno
com uma deficiência genética. Eu já nasço com uma facilidade de contrair uma doença, porque o meu perispírito está com a marca. E na hora que eu vou construir um corpo, naquele órgão, naquela parte, vai ter a facilidade do corpo decodificar, à medida que ele vai evoluindo, que ele vai crescendo. Às vezes hoje o avanço da tecnologia já detecta no útero, quando começa a formar o corpo ali, o feto já tem as matrizes, porque lá já tem o perispírito, já começa a formar. E isso é o amor de Deus para conosco, mandando toda uma tecnologia, médicos, aparelhagens, medicamentos para nos curar, para melhorar a nossa saúde. Entretanto, nós descuidamos da saúde mental. Vigiai e orai. Vigiai os vossos pensamentos e orai. Quando eu estou em oração, eu estou em comunhão com Deus. Eu estou fazendo uma asepsia mental, emocional, fisiológica. Então, isso é uma coisa muito interessante. Isso que é a paz do Cristo, que só experimentamos, ou vamos experimentar, o que é bom, necessário para a nossa evolução. Isso é, eu não vou me entregar. Eu vou buscar um médico, eu vou tomar medicamento. Mas pessoas, às vezes, que têm o diagnóstico e não se cuidam, não tomam medicamento, principalmente medicamento psiquiátrico, que muitos têm dificuldades, causa efeitos colaterais, mas muitas vezes libera do suicídio, do pânico, do toque, da bipolaridade e de tantas outras doenças psicoemocionais. Psicólogo é coisa de doido, realmente. É coisa para doido. Doido para ser feliz, doido para ter saúde mental, porque é como um clínico geral. Se eu estou com uma dor no estômago, eu vou lá no clínico. Ele vai pedir um exame, ele examinou-me e disse: meu amigo, é um problema gástrico, eu vou buscar um especialista. É um problema cardíaco, eu vou buscar um especialista. E às vezes eu vou chegar no médico e ele fala: olha, fisicamente dentro dos exames não existe nada. Você está com um problema chamado somatização. São doenças autoimunes, isto é, doenças psicoemocionais que estão perturbando as células. E eu te oriento a buscar um psicólogo, porque o psicólogo vai trabalhar aquela minha emoção. Qual a causa dessa emoção? Onde está esse núcleo de dor? E quando ele vê que há um caso mais grave, ele vai nos conduzir à busca de um psiquiatra, que vai precisar de medicamentos, porque o psicólogo não pode receitar medicamentos alopáticos, principalmente se ele não for um psiquiatra. E às vezes ele é psiquiatra, ele é um médico e também é psicólogo, mas ele vai, às vezes, nos indicar um floral, uma terapêutica. Nos casos mais graves, ele vai usar TVP, a terapia de vidas passadas, principalmente o terapeuta que conhece, que formou, que tem um curso
em terapias de vidas passadas. Mas nós temos muito medo de entrar nesse núcleo de dor. Muitos abandonam o tratamento psicológico, psiquiátrico, espiritual, porque nós queremos resultados imediatos. Se nós estamos mais de milênios reencarnando no erro, é paulatinamente, é gradativamente que nós vamos nos curando. E como que eu vou me curar? Primeiro, aceitando que eu sou doente. Mas não é acolher a doença como ganho secundário. A doutora Robin, ela fala do ganho secundário. Eu tenho raiva, mágoa, para me ter poder. Porque quando eu estou com raiva, eu grito, eu me imponho, mas eu estou escondendo uma fragilidade. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, para que as pessoas tenham piedade de mim. Diz a doutora Robin Cassajantes. Então tudo está ligado entre o céu e a terra, entre o espírito e o corpo, o planeta Terra e os mundos espirituais. Há uma sintonia, há uma lei da harmonia. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Cristo é aquela paz onde eu renuncio a mim mesmo, para que eu deixe o Cristo falar. É como Paulo fizera. Já não sou eu que vivo em mim, mas o Cristo. Porque Paulo foi fazendo um trabalho apaziguador. Quando nós vamos estudar o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles vão herdar a terra. Pacífico é a paz do Cristo. Pacificador é o instrumento do Cristo levando a paz. Como Gandhi, Jesus e tantos outros luminares. Então nós vamos observar quando Beethoven foi compor a 9ª Sinfonia, uma das mais belas, ele não ouvia sequer uma nota. Ele tinha tudo para revoltar, para desistir, mas ele tinha a paz do Cristo. Ele passou a ouvir aquilo que Jesus diz: ouça, quem tem ouvidos de ouvir, não para escutar. Não ouvido de carne, ouvido da compreensão, ouvido espiritual que faz uma análise. E Beethoven ouviu. Ele pediu para ficar surdo, para não ouvir os ruídos do mundo, para ouvir a sinfonia celeste. Que coisa mais bela. É isso que está acontecendo conosco. Vamos parar um pouco. Nesses momentos que nós estamos confinados, o que nós temos aprendido? O que nós temos feito diferente? O que estamos buscando? A paz do mundo ou a paz do Cristo? Podemos buscar as duas. Porque se eu estou na paz do Cristo, os problemas do mundo não vão me agredir. Eu vou saber lidar com as coisas do mundo. Eu vou saber o que é justo e o que não é, o que é bom e o que não é.
eu vou fazer uma seleção natural. Então a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Então a paz não é a ausência de conflitos, mas é estar em paz para resolver os conflitos, para resolver os problemas. Então vamos imaginar, qual é o nosso problema hoje? Qual é aquele que está roubando a nossa paz? Vamos meditar nesse problema e vamos acalmar o nosso coração, fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o Cristo e perguntar a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Aí vem a intuição. Como nós vamos resolver um problema? Não é criando outro problema, é trazendo a equação do problema, como na matemática da vida. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos manter essa paz, a paz do Cristo. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Maria e Marta, Lázaro o esperava do lado de fora. Cristo chegou e disse para Lázaro: Lázaro, a paz seja neste lar, a paz esteja no teu lar. Lázaro deu um beijo na face de Jesus, que era muito comum na época, não tinha preconceito, embora um povo machista naquela época, mas não tinha tanto preconceito como nos dias atuais, com as exceções cabíveis. Lázaro, após beijar o rosto de Jesus, disse para o mestre: paz seja convosco, mestre. Quando Jesus ordenou os discípulos para ir pregar o evangelho, ele disse: quando chegar num lar, e esse lar não ouvir a mensagem, bate o pó da sandália e deixa a vossa paz. Não saia com os conflitos. Se chegarmos numa situação conflitante, batemos o pó da sandália. Não vamos deixar essa vibração alojar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, para nos adoecer. Vamos para outro lar. O que é outro lar? Outra sintonia, outra morada. Vamos sintonizar com o mundo mais superior, desconectando com o mundo inferior. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, confiemos em Jesus, porque a paz de Jesus está em nós. É importante que nós estejamos na paz de Jesus. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, e pedir a Jesus que cure as feridas de nossa alma, que nos dê bom senso, calma, força de vontade, coragem para lutar. Então, vamos dizer assim: amado Jesus, terapeuta divino, cure nossa humanidade, Senhor. Nos proteja, Senhor, da revolta, do ódio, do pânico. Não deixe que nossa fé se esfrie.
que nosso amor se perca. Continuemos no trabalho do bem, amparando-nos, Senhor, abraçando-nos, Senhor, deixando a tua paz para conosco. Obrigado, Jesus, por tudo, que assim seja.